Fala, meus amigos e amigas aqui do canal, estamos aqui mais uma vez para analisar essa partida incrível que foi Vasco contra Fluminense. Antes de mais nada, gostaria que você desse o like, compartilhasse e se inscrevesse, que ajuda pra caramba. Vamos pro vídeo. Então, o Vasco já começa aos 54 segundos de jogo, dando esse mole. Hugo Moura aí, impressionante como o jogador tá sempre na cena do crime. Ele quase não aparece, mas quando aparece, geralmente a notícia não é boa. Com esse erro do Vasco, o Fluminense abre o placar com o Canóbio, que tem sido o destaque do Fluminense essa temporada. O Vasco, depois que toma o gol, continua sofrendo, mesmo tendo 3 volantes. O Fluminense dominou o primeiro tempo, os caras poderiam ter feito 2, jogaram muita bola. O Vasco com os mesmos problemas de disposição da defesa, erros individuais, alguns jogadores muito abaixo da média no primeiro tempo, como Paulo Henrique, que errou praticamente tudo, Nuno, que errou também praticamente tudo, Hugo Moura, que depois do erro que gerou o gol do Fluminense, desapareceu na partida. Enfim, galera, um primeiro tempo pavoroso do time do Vasco. O Fluminense saiu vencedor desse primeiro tempo com total meritocracia. Falando um pouco sobre o time do Fluminense, eu quero destacar a importância de Martinelli e Lúcio Acosta, que hoje são os pilares desse time do Flu. Inclusive, a saída deles no segundo tempo acho que gerou uma permissividade maior para o time do Vasco. Gabriel Martinelli simplesmente dominou o meio-campo do Vasco, sozinho, roubando bola, gerando jogo, e o Lúcio nem se fala. Mesmo com o Thiago Mendes na cola dele, o cara conseguiu jogar muita bola, galera. Mesmo fazendo um primeiro tempo muito abaixo, o Vasco deu sinais de uma reação na individualidade dos seus melhores jogadores. E mostrava que, talvez com o olhar do seu técnico, uma parada técnica ou a vinda do segundo tempo poderia mudar o panorama do jogo. Ou pelo menos era isso que o torcedor esperava. Voltamos para o segundo tempo e já com 8 minutos, o Fluminense, nessa troca de passe maravilhosa, envolveu o Vasco e o Hércules meteu esse golaço aí que vocês vão ver. Esse gol demonstrava um banho de água fria para a torcida vascaína, pois até aqui, o Vasco, em todos os jogos que teve com o Renato, melhorava bastante no segundo tempo. Só que com esse 2-0 a gente sabia que seria muito difícil. Por incrível que pareça, mesmo com seu torcedor um pouco apreensivo, o Vasco demonstrou uma total diferença de postura, e os seus jogadores não desistiram em momento nenhum da partida. E foi nessa jogada que reacendeu uma centelha de esperança para o torcedor vascaíno e ainda mais para os jogadores. Dá uma olhada nesse golaço do Nuno. Galera, depois que a gente fez esse gol, eu preciso destacar que o Vasco foi muito superior ao Fluminense. Eles não se encontraram mais em campo e a gente estava com muita confiança. Parecia que os jogadores do Vasco sabiam que poderiam empatar e virar esse jogo. Eu quero destacar um erro que o Zubeldia cometeu ao retirar Martinelli e o Lúcio de campo. Até aquele momento, juntamente com o Canóbio, eram os jogadores mais inventivos, problemáticos e criativos desse Fluminense. Com a saída deles, o Zubeldia fez nada mais nada menos do que chamar o Vasco da Gama para o seu campo. Vale a pena abrir um parêntese aqui para falar da importância da leitura do jogo por Renato Gaúcho. É absurdo o quanto a experiência desse cara conta para mudar o Vasco. É o terceiro jogo que a gente vê o mesmo cenário. O Vasco muda no segundo tempo, depois das mexidas, depois de gás novo, e o Vasco consegue reverter esse placar de forma brilhante. Acreditem quando eu digo, o Vasco no segundo tempo dominou a partida e mereceu a vitória. Buscamos o resultado a todo tempo, não desistimos, não nos deixamos nos abater. Isso, galera, tem muito a ver com o Renato Gaúcho, que é especialista em motivar jogadores. Lógico que o torcedor tem que manter os pés no chão. Nosso primeiro tempo foi abaixo, poderíamos ter tomado um prejuízo ainda maior. Precisamos acordar, a defesa precisa se acertar, mas eu quero destacar aqui o segundo tempo impecável do time do Vasco depois que tomou o segundo gol. Parecia um roteiro de filme, e essa virada não poderia ser de forma diferente. Cabeçada do nosso melhor jogador, Thiago Mendes. Que partida, que jogador. Galera, que noite histórica para o Vasco da Gama. Bom, galera, por hoje é isso. Essa é a minha análise, uma análise pessoal. Eu já vou ficando por aqui. Fique com os melhores momentos do final da partida. Dá um like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Valeu!